Andreia, bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estarmos aqui a falar um bocadinho hoje. Gostava que começasses só por te apresentar a ti, de onde é que vens, que idade tens e qual é que é o teu projeto, ou os teus projetos, neste caso. Ok, portanto, meu nome é Andreia, tenho 34 anos, neste momento encontro-me a residir na Parede, portanto, entre Oeiras e Cascais, e sempre fui aqui desta zona do país, da zona de Lisboa e arredores. A minha formação é como médica, portanto, eu fiz o curso de medicina entre 2004 e 2010, depois fiz a especialidade médica nos anos seguintes, acabei por tornar-me especialista em medicina geral e familiar, ou seja, sou médica de família, e em 2017 tive ali um período da minha vida em que senti que já tinha alcançado tudo o que eram os meus objetivos profissionais, na medida em que estava a criar uma lista de utentes, de raiz, estava num centro de saúde muito promissor, aliás, não só a lista era muito boa, como a equipa também era toda ela muito boa, mas não me revia naquilo que eram as regras da função pública. Nomeadamente, eu na altura encontrava-me solteira, não tenho filhos e, portanto, ver-me num horário de segunda a sexta que me era imposto pelas regras da função pública, éramos todos tabulados de igual forma e, nomeadamente, tinha só direito a 22 dias de férias. Estes 22 dias de férias tinham que ser gozados obrigatoriamente 11 dias de seguida e depois o resto é que podia ser repartido. Eu não me identificava com nada disto. Portanto, adorava o trabalho que fazia. Em simultâneo, sempre fiz urgência médica, portanto, eu sempre estive ligada quer ao hospital público, quer ao hospital privado, a fazer urgência de adultos e de crianças. E em 2017 cheguei a uma altura da minha vida em que já tinha o meu trabalho, tinha a minha lista, tinha a minha casa. Profissionalmente eu estava super realizada, mas já não via o que é que podia vir mais daí para além das obrigações inerentes à idade e às responsabilidades. E então resolvi despedir-me e decidi ir viajar pelo mundo sozinha de mochila às costas. Portanto, ainda na sequência de me ter despedido, surgiu a oportunidade de ir fazer voluntário médico para São Tomé e Príncipe, uma vez que eu já estava desvinculada e, portanto, eu podia em qualquer altura dizer que sim, que ia, e, portanto, eu numa semana não só mostrei disponibilidade para ir para São Tomé trabalhar nas roças e no hospital, como logo a seguir fui chamada e, portanto, integrei o projeto, tive uma semana na Ilha do Príncipe, e depois fui viajar de mochila às costas, então, no início de 2018, tive 5 meses fora, andei pelo Havaí, andei pela América do Sul, depois voltei a Portugal, fiz umas viagens mais curtas e depois fui novamente embora e tive 3 semanas a trabalhar num cruzeiro na zona das Caraíbas. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu faço urgência médica, como sempre fiz, adoro a minha profissão, não me vejo a deixar de ser médica, mas faço os meus próprios horários, ou seja, tenho um vínculo que é sobretudo um vínculo verbal, e faço muitas horas mesmo, mas tenho esta mentalização de que assim que for possível, nomeadamente agora com a história do Covid, sempre que for possível e assim que for possível que vou sair novamente e que vou poder viajar. E, portanto, efetivamente, tiro o número de dias de férias que quero, viajo nas alturas em que quero, o tempo ainda, de certa forma, que quero ou que me é permitido de acordo com a equipa, e faço não só o meu trabalho na urgência, como também acabo por ter um blog de viagens e tenho o meu trabalho como blogger de viagens e faço consulta do viajante online, que inicialmente foi no meu próprio blog, hoje em dia é uma plataforma individual que se chama Consulta do Viajante Online e onde eu também faço as minhas consultas de forma remota. Portanto, tu és literalmente aquele exemplo de eu faço tudo e tenho tempo para tudo também. Tenho tempo para tudo. Eu acho que, apesar de nós termos todos 24 horas, eu acho que a questão é como é que se gerem estas 24 horas. Eu posso dizer facilmente que se calhar no trabalho faço 50, 60 horas por semana e ainda arranjo tempo para gerir o blog de viagens e o site da consulta e ainda fazer todos estes trabalhos que me dão imenso prazer, aliás, nomeadamente motivar as pessoas para fazerem uma consulta do viajante e irem protegidas, e motivar jovens a irem pelo mundo de mochila às costas é das coisas que para mim mais me recompensa, sem dúvida nenhuma. Portanto, e agora estás... conseguindo ter tempo para tudo. E agora estás realizada, ou estás mais realizada, não só a nível profissional como pessoal, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, neste momento eu própria defino quantas horas por semana é que quero fazer. Logicamente que eu agora tenho dado mais horas à urgência porque
A parte das consultas do viajante também está suspensa, por motivos óbvios, mas ainda há poucos meses não era assim. Eu fazia praticamente 50% do meu horário em cada coisa. E, portanto, eu tenho muito mais liberdade para gerir aquilo que eu quero fazer e que efetivamente me dá muito prazer, sem dúvida. Exato. Por acaso eu gostei da forma como tu definiste ou como definiste os teus projetos, que é: eu sou médica, travel blogger e criadora de consultora viajante. Pá, isto mais direto é impossível. Exato. Olha, e esta questão aqui por acaso eu já tinha comentado com a Luciana que tinha alguma curiosidade em falar contigo para perceber como é que tu chegaste a esta questão do consulta de viajante online, porque isto é aquela típica coisa em que as pessoas estão habituadas a bater à porta do médico, vão ao consultório, fazem a consulta e agora de repente podem fazer contigo uma consulta online. Certo. Como é que foi isto? Assim, isto do trabalho remoto existe há muito mais tempo do que as pessoas têm noção, não é? Eu acho que só agora com a história do Covid é que se abriram umas luzinhas em muita gente de que efetivamente nós podemos estar a trabalhar a partir de casa e que mesmo trabalhos que implicam estar no escritório podem ser feitos no domicílio com a mesma produtividade ou até com uma produtividade maior. O que distingue a minha consulta do viajante de todas as outras é que eu tenho uma experiência de viagem que efetivamente ninguém tem. Eu viajo desde muito pequena, eu com 13 anos fui sozinha para o Japão, sozinha entre aspas, porque fui enquadrada num grupo de representantes de escolas secundárias do Concelho de Sintra. Portanto, selecionaram 10 jovens de várias escolas, um de cada escola diferente, e nós fomos para o Japão fazer um intercâmbio. Portanto, eu estou muito habituada não só a viajar, como a ter experiências um bocadinho out of the box desde miúda. Depois, com 21 anos, fiz Erasmus, vivi um ano em Paris. Depois ainda fui um mês para Londres, mais tarde, já nos meus 27, 28 anos, estive um mês a viver em Londres e depois tenho as experiências de voluntariado, tenho a parte de ser mochileira e de viagem de mochila às costas e vou sozinha, tive 5 meses fora, tenho a história do cruzeiro, portanto, ter estado a ter uma experiência não só de viagem, mas uma experiência ocupacional também, e sou muito de ir, e mesmo agora com esta situação, eu mesmo assim continuo a preparar viagens e continuo a idealizar as minhas saídas. Ou seja, e depois acho que felizmente acaba por ser muito acessível e tento que as pessoas estejam super à vontade comigo e ter uma linguagem muito, muito acessível e muito própria. Portanto, a minha consulta acaba por não ser só uma consulta médica, mas é uma consulta em que acabo por preparar efetivamente as pessoas para irem fazer uma viagem, seja em diferentes contextos. E acho que isto efetivamente é aquilo que me caracteriza e que é a minha marca, não é? Exato. Mas então, lá está, nunca encontraste nenhum entrave em as pessoas pensarem: pá, isto não deve ser, online não deve ser assim grande coisa. Nós temos sempre os velhos do Restelo, nomeadamente em fóruns de viagens em que andam à procura de alguém que faça uma consulta e toda a gente diz: vai ao centro de saúde, ou vai aqui, ou vai ali, e depois quando alguém diz: contacta a Andreia porque ela faz consulta online, tem imensa experiência de viagens, há sempre o velho do Restelo que vem dizer: não, essas porcarias pela internet não funcionam. A minha abordagem é exatamente a mesma, a minha ética de trabalho é inalterável, porque acho que não faz sentido nós sermos uma coisa no presencial e sermos uma outra coisa no computador. Continua a ser presencial, tu não estás fisicamente comigo, mas estás do outro lado do ecrã, portanto isto continua a ser uma consulta em que é respeitada a confidencialidade, a integridade, a qualidade do serviço tem que ser a mesma. Eu sou a primeira pessoa em que, a partir do momento que vais cá condicionantes, em que efetivamente este caso é uma exceção à regra e tem que ser feito pessoalmente, em termos físicos, então aí digo: olha, não faz sentido fazermos a marcação da consulta a nível online ou não faz sentido prosseguirmos, e encaminho diretamente até para o serviço que for mais próximo da área de residência da pessoa. Portanto, ajudo até a encontrar o serviço e pôr em contacto com o serviço certo. Portanto, não vejo que haja qualquer diferença, pelo contrário, sinto muito mais liberdade em fazer o atendimento online, porque eu defino o horário de trabalho em que estou a fazê-lo, faço esta gestão com a pessoa diretamente, sem agendas, sem intermediários, e depois, para além disso, tenho mais à vontade para falar da pessoa não só nos aspectos médicos. Se calhar num hospital ou num centro de saúde eu estaria condicionada a fazer um aconselhamento puramente médico, mas eu faço um aconselhamento que é muito mais do que isso, até de prática do que é uma realidade lá fora e de coisas que ultrapassam a medicina. Portanto, é uma consulta muito mais completa, sem dúvida.
E acaba também por ser mais prática para a própria pessoa, não é? Porque muitas das vezes o que é que acontece em consultas do viajante no Sistema Nacional de Saúde? Tens de marcar com bastante antecedência, tens de condicionar aos horários deles e, nesse caso, temos que nos condicionar aos teus também, mas é capaz de ser mais fácil conjugar com a própria agenda da pessoa. Exatamente, é uma vantagem que se as pessoas pensarem que não perdem uma manhã, a nível do trabalho, não perdem uma manhã com deslocações, não estão a pagar o estacionamento, não têm que estar à espera numa sala de espera, todas estas condicionantes, em que eu já tive pessoas que pediram para ter consulta à hora do almoço, enquanto almoçavam, à hora do jantar, enquanto jantavam, já fiz consulta com pessoas de robe, já fiz consulta com pessoas sentadas em cima da cama e, portanto, pronto, há situações que não são tão confortáveis, por exemplo, estar a fazer consulta e do outro lado estarem a fumar. Ok, se calhar aí já temos que dosear um bocadinho as coisas, mas é muito mais acessível e, nomeadamente em termos de horário, dá muito mais liberdade. Efetivamente, até para quem está em casa, fazer uma consulta às 10 da noite é algo que não é possível neste contexto fora do online, não é? E para quem tem trabalhos das 9 às 6, passa a expressão, não é? Pior é ainda, não é? Porque nessa altura é precisamente quando estão a fazer as consultas. Sem dúvida. Muito bem. E então, aqui, Andreia, voltando um bocadinho atrás a quando tudo isto começou para ti, ou seja, quando deixaste uma vida segura para passar para uma coisa que vamos ver no que é que isto vai dar, quais é que foram as maiores dificuldades que tu tiveste? As maiores dificuldades foi mesmo ganhar coragem para tomar o passo, porque financeiramente não acho que seja rentável, muito honestamente não acho que seja, porque se nós pensarmos um ordenado na função pública, é uma estabilidade. Eu deixei de ter subsídio de férias, deixei de ter subsídio de Natal, deixei de ter a ligação à ADSE que tinha. Se estiver grávida e se tiver um problema deixar de trabalhar, eu não tenho ordenado. Se ficar doente, ou se agora apanhar o Covid, ou se partir um braço ou uma perna, eu não posso ir trabalhar e não tenho ordenado. Ou seja, é sem dúvida muito mais instável, há uma insegurança muito maior, mas eu digo muito que estou a pagar o preço da minha liberdade. Portanto, as pessoas, há muito aquela noção que, ok, mas estás a trabalhar no privado, estás a ganhar mais. Não é bem assim, porque eu trabalho menos horas, quando não trabalho não ganho e, portanto, se fizermos as contas como eu já fiz ao final de um ano, em termos absolutos, aquilo que entra monetariamente é inferior àquilo que eu recebia. Mas estou a gerir a minha vida da forma que quero gerir e estou a fazer os meus horários da forma que os quero fazer. E, efetivamente, a partir do momento que eu consigo dosear o que são as minhas despesas e o ganho que eu preciso de ter para colmatar as despesas fixas que tenho, a partir daí eu sinto que tenho maior qualidade de vida. Portanto, a grande dificuldade foi, sem dúvida, tomar a consciência que este era o passo que eu queria tomar e, apesar de já estar acima dos 30 anos, convencer os meus pais que isto era uma coisa muito mais inteligente do que parecia e tive que entrar numa fase de burnout para eles perceberem que eu tinha que parar e que tinha que ir viajar há algum tempo para me encontrar e para viver aquilo que eu queria viver e que não ia ter tempo de fazer, sobretudo. Exato. Isso. Mas alguma vez te passou pela cabeça desistir porque não estava a correr como querias? Não, sem dúvida, até porque eu continuei sempre a trabalhar, sem ser os meses em que eu estive fora, eu mesmo no cruzeiro estava a trabalhar e cá estive sempre a trabalhar. Portanto, não é que eu tenha ficado, na verdade, desempregada. A única altura em que eu fiquei desempregada na minha vida foi agora com o Covid, na medida em que a urgência onde eu trabalhava, sendo de uma unidade mais parecida com uma clínica do que um hospital, a urgência fechou de um momento para o outro. E, portanto, eu tive efetivamente um período de 3 semanas em que não estive a trabalhar e não tive qualquer rendimento porque o mercado fechou. Mas, fora isso, eu nunca me arrependi em qualquer altura da decisão que tinha tomado. E até acrescentando a isso, o blog de viagens foi, até há muito pouco tempo, 100% construído por mim. Portanto, eu que não tinha qualquer formação em programação e etc., desde o início, porque isto passava por uma plataforma para ter as minhas memórias salvaguardadas, nunca teve o intuito de ser mais do que isso, foi desde o início desenhado por mim e fruto do meu esforço. Portanto, as coisas têm corrido muito naturalmente, a meu ver. Nunca teve um propósito comercial, compreendes? Surgiu naturalmente. Surgiu naturalmente e tem corrido bem, felizmente, mas nunca foi com essa intenção do início, o que acho que também reforça que tem uma componente de qualidade e de sorte que tem acompanhado, claro. Sim, exato. E quais é que foram, por outro lado, as maiores conquistas que tu tiveste desde que começaste os projetos? Olha, eu acho que este ano, apesar de tudo, tem sido um ano muito positivo. Eu tive muitos
Eu tinha muita coisa marcada, eu tinha 6 viagens marcadas entre março e junho, e nomeadamente eu ia para a Arábia Saudita no dia em que fecharam as fronteiras na Arábia Saudita. Portanto, eu acordei para ir para o aeroporto, de mochila preparada, e de repente vou ao telemóvel e vejo que as fronteiras lá tinham fechado. Portanto, e na sequência disto houve muita coisa que mudou. Todas as viagens que eu tinha programadas caíram, tinha conferências marcadas, tinha workshops, tinha muita coisa para estes 6 meses que não aconteceram. Mas ainda assim, a verdade é que esta situação toda em que nos obrigámos a ficar em casa permitiu nascerem projetos, nomeadamente projetos em direto, lives, etc., que também acabaram por dinamizar de certa forma o que estava a acontecer e pôr a mexer muitas situações e pôr muitas pessoas em contacto que não se conheciam até antes. Portanto, ainda assim, acho que conseguimos fazer alguma limonada com os limões que nos foram precisos. E pronto, e tenho estado ativa, vou integrar um festival mais para o final do ano como oradora, tenho tido, fui à televisão recentemente, continuo a ter várias coisas que vão ocupando o meu tempo e que me obrigam a gerir as 24 horas. E nomeadamente, voltando aqui ao questionário que tu tinhas feito, o blog de viagens que tu tens, tinhas deixado cá que foi 2 vezes nomeado no top 10 dos Momondo Blogger Awards, não é? Exatamente. Eu suponho que este ano isso esteja um bocado em stand-by, não é? Não sei se alguém já a primeira vez que eu fui nomeada, encontrava-me a viajar pela Bolívia, foi naquela viagem dos 5 meses que eu tive fora, e soube precisamente dentro de um autocarro, numa viagem assim extremamente longa. Eu não sei se foi na Bolívia ou se foi no Chile, eu até acho que foi no Chile, e foi durante uma viagem para aí de 23 horas que eu estava a fazer, quando me apercebi que tinha sido nomeada. Andréia, para terminar, também não quero estar a tomar-te muito mais tempo, qual é que era o conselho que tu darás às pessoas que estão a tentar dar o passo para começarem um projeto, mas ainda lhes falta qualquer coisa? Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem ponderada. Tem que ser, não é uma decisão que se tome de um dia para o outro. No meu caso demorou meses. Uma vez mais larguei, como muita gente, larguei um emprego seguro, com uma carreira que de forma alguma, como médica de família, eu não iria perder o meu trabalho, não é? Porque eu iria ter o meu horário e iria ter o meu vencimento fixo até à minha reforma, como médica de família. Portanto, a minha situação laboral nunca esteve em causa. Agora, qualquer projeto que tenha que se fazer, em primeiro lugar, tem que ser feito com muito amor e com muita dedicação. São muitas horas. Se calhar trabalhamos ainda mais horas do que trabalharíamos num sistema fixo, porque é o nosso projeto, é o nosso bebê, e portanto estamos nisto de manhã até à noite e às vezes até de madrugada, porque é um investimento pessoal muito grande. E quando as coisas passam por investimento pessoal, deixa de haver hora do jantar, deixa de haver 9 da noite, 10 da noite, não, nós passamos muito tempo ao computador, a gerir sites, a gerir redes sociais, a produzir conteúdo e tudo o que isso implica. Portanto, o que é que eu acho que é importante? É importante escolher um bom nicho de mercado e é importante ter um projeto diferenciador, porque para fazer o mesmo que já se faz, não vale a pena. Não vamos ser diferentes e não seremos reconhecidas por estarmos a fazer algo de igual. Portanto, acho que, sobretudo, antes de ser tomada qualquer decisão, é importante explorar bem o que há e o que é que se pode fazer de diferente. Porque se estivermos a oferecer um produto que seja igual, provavelmente não vai ser um produto que vingue e que faça a diferença. E então o salto é demasiado arriscado. Portanto, em tudo tem que se pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Acho que é sobretudo isso, é ser sensato e olhar para as coisas na perspectiva de, ok, eu consigo fazer isto, tenho a almofada financeira para fazer isto e posso viver disto ou não posso. E pronto, e a partir daí é tomar a decisão e boa sorte. Falaste aí num ponto muito importante, que é a parte da almofada financeira, porque realmente é preciso perceber que as coisas não são rentáveis logo no primeiro minuto em que se começa um projeto ou se começa a trabalhar por conta própria. Há vários meses aqui de investimentos que muitas vezes só sai e não entra nenhum, não é? E posso dizer que o meu próprio investimento ainda não foi rentável, considerando a despesa que eu tive, quer a nível de formação, quer a nível de investimento depois em profissionalizar de certa forma o site da internet, várias despesas que as pessoas às vezes nem se lembram que têm, mas que são despesas que existem. E portanto, a nível pessoal, apesar das coisas estarem a correr bem, ainda não foi o suficiente para ser rentável. E portanto, há ainda este delay entre começar um negócio e ele começar a valer a pena, não é? Portanto, são coisas que
têm que estar presentes na cabeça de alguém que quer começar um negócio, sem dúvida. Tem que se pesar. Lá está, e também referindo um pouco aquilo que tu disseste há bocado, ganhas qualidade de vida, mas depois também perdes outras coisas. Isto não é só ganhar, mas também não é só perder, não é? Sem dúvida. Existe aqui realmente uma balança que tem que se conseguir equilibrar a todo momento, não é? Sim. Tudo bem. Andreia, muito obrigada pelo tempo que nos dispensaste, foi espetacular, foi incrível. Obrigada pela entrevista. Depois vamos querer partilhar os teus contactos, seja do blog de viagens, seja da consulta do viajante, depois também nos passas os contactos que achas que sejam mais preferenciais. As pessoas podem entrar em contacto contigo só para saber um bocadinho mais da tua história. À vontade, tudo o que quiserem. Eu tenho todas as redes sociais praticamente com o mesmo nome, ou seja, quer no Facebook, quer o blog, quer o Instagram, em termos de viagens, estão todos com Me Across the World, que é eu pelo mundo, portanto, Me Across the World. E depois, dentro mesmo da plataforma e do blog de viagens do Me Across the World, podem encontrar a ponte para o outro projeto que se chama Consulta do Viajante Online, e o site é consultadoviajanteonline.pt, sendo que o Instagram é Consulta do Viajante Online, também está tudo com o mesmo nome. De qualquer das formas, ambas as plataformas estão muito interligadas e, portanto, veem que vêm da mesma pessoa. Ok, pronto, ótimo. Encontrando uma, encontra-se a outra. Senhor, Andreia, muito obrigada mesmo. Acho que é espetacular ter assim uma perspectiva diferente, pelo menos das outras pessoas que também fomos entrevistando. Porque no teu caso, lá está, eu acho que ninguém diz, pá, que um médico, no teu caso, ou um advogado, ou um juiz, ou o que é que seja, diz, pá, não estou para isto, deixa-me fazer uma coisa eu mesma. Acho que é bom para quebrar aqui alguns preconceitos. Algumas ideias pré-concebidas, não é? Completamente. Assim, no fundo, o que é que eu acho que é importante? Independentemente da profissão que nós escolhamos, e não interessa se somos médicos, somos cabeleireiros, se somos lojistas, se estamos numa caixa de supermercado, não interessa. Há de haver um dia em que as luzes vão apagar-se e em que o tempo acabou. E eu quero muito chegar a esse dia e olhar para trás e pensar que fiz o possível para ser feliz e para utilizar o tempo que eu tive o melhor possível. E esse é o meu compromisso, sem dúvida. O meu compromisso para comigo própria é esse. E devia ser o compromisso de todos nós, sinceramente. Muito sinceramente acho que tem que ser, porque ainda foi ontem, estive a ver um trailer de um documentário na Netflix sobre um casal homossexual de mulheres, e o trailer acabava com uma frase que eu acho que é incrível, que foi alguém a perguntar a estas senhoras, elas tinham 70 anos, salvo erro, pá, tu passaste a tua vida toda a quebrar regras, porque era um casal homossexual, e ela diz, claro que sim, mas foi assim que eu fui feliz. Exatamente. Portanto, pá, tem que ser um bocado... seguir os nossos sonhos, mas com pés e cabeça, é o mais importante. Exato, também, ok. Olha, Andreia, já estou farta de te agradecer, mas obrigada outra vez. O que precisarem, muito boa sorte para o vosso projeto, e pode ser que surjam outras iniciativas presencialmente, para além do online. Exatamente. Esperemos que sim. Isto há de se ultrapassar, portanto acredito que sim. E entretanto também vamos falando, quando a entrevista estiver disponível, também vou partilhá-la contigo, terei todo o gosto em fazê-lo. Está bem? Muito obrigada, muito boa sorte. Obrigada, Andreia. Obrigada. Beijinho. Adeus, beijinhos, obrigada.